Olá, boa noite, classe, sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre noções básicas de primeiros socorros. Eu quero explicar de uma forma muito simples, que todos vocês saiam daqui, tomara que ninguém precise exercer na missão em julho, tudo isso, mas se precisar, vocês vão conseguir dar os primeiros passos, tá bom? Pode passar o primeiro, Marcelo. Então, o que é primeiros socorros, São os primeiros procedimentos simples com o intuito de preservar a vida em situação de emergência. São feitos são pessoas comuns, como eu e vocês. Não precisa ter uma formação, até a chegada especializada, porque aconteceu a situação ali de enfermidade, de um acidente, Primeira coisa é ligar para o 192 ou 93, que é o SAMU, Mas enquanto o SAMU não chega, tem como a gente fazer algo para essa vida, Pode passar o próximo, Marcelo. Então, a primeira coisa, que é uma coisa muito difícil, que é manter a calma, A gente tem que ir naquele momento, respirar fundo, por mais que seja um familiar, tudo mais. Tanto eu tenho, por ser muitos anos, 25 anos dentro da fisioterapia, eu já vivi muitas situações. Eu já trabalhei dentro de UTI, eu já atendi paciente domiciliar que quase parou na minha mão, Estava muito grave a situação, e naquele momento você tem que manter a tranquilidade, porque a família está ali em prantos, vendo o paciente dela, o familiar dela indo. E você tem que manter a calma. É difícil, Tanto que as famílias, dos meus pacientes falam: "Nossa, você é tão calma, E quem me conhece vai me conhecer pessoalmente, eu não sou tão calma assim, mas na situação da minha profissão eu consigo sempre ser calma e serena e passar a tranquilidade para a família, que é muito importante. Primeiro acalmar essa pessoa, se ela estiver consciente, tá? Estar conversando com ela, falar que vai ficar tudo bem, que não é para ficar nervosa, porque se ela fica mais nervosa, mais a tensão vai vir, mais o agravamento daquela situação, Porque a gente quer que ela se mantenha consciente ali perto de nós, chamando toda hora ela para estar junto ali com a gente, para que ela não perca a consciência, que fica mais difícil. E se não é uma pessoa que você conhece, às vezes está na rua ou vai fazer uma viagem, sempre perguntar o nome dela, telefone, e chamar o socorro para a ambulância para levar ela até um hospital de especialidade, Nunca mexer nessa pessoa, que as pessoas têm mania, a pessoa está desmaiada num acidente ali, tentar fazer alguma mobilização. Não devemos, No caminho aqui a gente vai explicar algumas coisinhas. Pode passar o próximo. Então, quando você deparar com pessoa com uma corte, uma escoriação, o que você vai fazer? Primeira coisa, lavar suas mãos, esqueci até de pôr aqui, lavar suas mãos, tentar higienizar, mas você fala: "Estou no meio da rua". Não, vai tentar procurar alguma coisa para não infectar aquele ambiente. Lavar o local com água e sabão. Comprimir bem com pano lê, se for uma escoriação corte mais profundo, pegar, tipo, pode ser sua camiseta, pode ser um cinto, o barbante do seu tênis, amarrar aquela região para estancar, para não sair mais sangue, porque a quantidade de sangue que a pessoa vai se perdendo é um risco que ela corre, de vir a óbito, tá bom? Porque a gente não pode perder mais de 6 horas de sangue, senão a pessoa vai ao óbito. Ou senão, ela pode até perder a consciência ali, e daí você que não tem muita experiência, ficar nervoso. Não pôr medicação, porque naquele momento talvez você não vai ter o medicamento correto ali para passar, que pode contaminar aquele ambiente, do corte, da escoriação. Mas assim, se for dentro da sua casa, alguma coisa, primeira coisa, um soro fisiológico para limpar ali, e o metiolate antigo, esse tal de metiolate, e pode ser também o iodo, que você vai estar ali passando para estar higienizando aquele ambiente.
Pode passar o próximo, Marcelo. Então, e quando há casos de fraturas, né, a galho verde é muito comum em criança, né, porque a criança ela não quando ela fratura, o ossinho é muito molinho ainda, né, então ela não faz aquela fratura completa, então só aquela trincadinha, né. A fratura simples, que é aquela que é mais comum a gente ver, né, quando a pessoa tem uma fratura, vamos supor, de braço, né, ela fratura só dá uma trincada no osso, né, a gente chama de fraturas simples. A fratura exposta é aquela que quando o osso já sai para fora da pele, né. Então, quando você às vezes vê uma pessoa com essa fratura exposta, a pessoa às vezes o pé dela foi parar lá atrás, né, se for na pe a região de perna, né. Se for o braço, a pessoa pode também ter o braço virado lá para trás, porque saiu um dos ossos aqui do braço, por exemplo, né, saiu para fora, tá. E a cominutiva é quando há mais de um trinco, né, dentro do osso, tá bom. Então, assim, para vocês terem noção, né, que quando você de repente vê um acidente, a pessoa teve a fratura exposta, né, a pessoa quem vê assusta, né, porque você vai ver aquele osso para fora, você não vai saber o que fazer naquele momento. Neste momento, o que você pode estar fazendo é estar conversando com essa pessoa, né, o tempo todo, para ela que ela não venha também desmaiar, né, com questão de ver aquele osso para fora e também a questão da dor, né, que é muito forte. Pode passar o próximo. Não mover o membro fraturado, tá. E quando é um acidente de moto, um acidente de carro ou uma queda, né, nunca mobilizar essa pessoa, porque ela pode ter tido uma fratura de coluna, tá, uma vértebra, e de repente uma forma errada de você movimentar aquela pessoa, porque na hora do desespero, a pessoa quer levar logo para o hospital. É melhor chamar a emergência do que pegar essa pessoa por dentro do carro, porque na hora que você tentar pôr no carro, pode que você possa levar essa pessoa a óbito, principalmente se ela teve uma fratura cervical, de repente só foi uma fratura, mas na hora que você mobiliza ela ali, aquela fratura pode se complicar e comprimir a medula dela, e ela possa ficar tetraplégica ou paraplégica por uma falta de conhecimento da pessoa que quer até ser solista, dar o primeiro socorro, mas não, deixa ali, tá. Quando é questão que você percebe que foi um acidente muito grave, né, que você não consegue visualizar o que aconteceu, nunca tentar ser o herói, né, porque as pessoas quer ser herói e acaba, fazendo com que essa pessoa se torne o caso dela mais grave que isso poderia ser, né, como teve um caso que repercutiu muito na TV esse tempo atrás, um médico que atropelou um senhor, né, ele lógico que ele queria estava errado tudo, daí ele colocou esse senhor para dentro do carro. Então há uma possibilidade dele ter feito esse socorro e ter prejudicado mais o quadro clínico daquele paciente, tá. Então sempre chamar a emergência. Mas vamos supor, você viu que é uma fratura só de braço, você pode pegar o que estiver próximo de você, um jornal, uma revista, né, e mobilizar naquela região para que a pessoa de repente sinta menos dor, né, daí ela fica sentir mais confortável com aquela situação, né. Então, e depois providenciar um transporte até o médico, que será a ambulância, né, que vai chegar do SAMU ou do corpo de bombeiros, tá. Pode passar. Alguns tipos de mobilizações, né, tem a tipoia, tem a de braços, né, de perna, esses são só alguns exemplos para você ver, né, de mobilizações em enfaixamento, né, quando a fratura ela é de mais de um membro, como aqui provavelmente a pessoa quando está com essa faixa e a tipoia, ela teve fraturas de costelas também, então acaba
estabilizando o máximo, né, para a pessoa movimentar o mínimo, para ela poder ter uma recuperação melhor. Pode passar o próximo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente, Ah, Elis. tá. O trauma de crânio, né, é quando se bate a cabeça, né, e assim, o crânio, as pessoas acham que não, mas pode ter pequenos e grandes traumatismos cranianos. O grande é aquele que a pessoa sofre acidente gravíssimo, né, que todo mundo vê que aconteceu algo, que houve abertura, fratura, sangramento, né, mas tem o traumatismo craniano fechado, que há um trinco no crânio que a pessoa nem percebe talvez, né. E quando aquela batidinha que você sabe, aquela bater o chifre, né, que o pessoal brinca, num pilar, ou você levantou, bateu no armário, ali é um traumatismo craniano, que muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, mas pode formar um coágulo ali, que foi o caso que repercutiu essa semana também em relação ao o Tony Ramos, ao outros 2, eu não vou lembrar agora o nome deles, que tiveram traumas sem perceber que era um trauma e tiveram que fazer uma cirurgia de emergência. Então, toda batidinha na cabeça, você tem que sempre procurar um médico, né? Mesmo que não saia um galo, né? Vamos supor, você bateu a cabeça, a primeira coisa, pôr o gelo, né? E não evitar que essa pessoa venha deitar logo após. Por quê? Porque se de repente houve um coágulozinho ali, tudo mais, ela pode desmaiar e ela está dormindo, né? E nisso ninguém perceber. Então, sempre quando tiver uma criança, principalmente criança, né, a gente tem esse cuidado dela não dormir, porque ela vai ficar sonolenta muitas vezes, né? E vai querer descansar e não deixar ela dormir. Então, você vai pôr o gelo, pelo menos assim, uns 10, 15 minutos de gelo na cabeça sua ou da pessoa ou dessa criança, tá? E sempre ligeiramente ombros elevados, que é isso? Ela estar sentada ou semi-deitada, né? Que é semi-deitada? A gente vai colocar travesseiros, né? E a pessoa vai estar com quase o tronco dela todo elevado, né? Que a gente vai ficar, a pessoa vai ficar assim, né? Para que ela fique numa posição confortável, para que não venha, de repente, perder a consciência, tá? E sempre todo o tempo ali observando como ela está. Se de repente ela começar, você perceber que ela não está falando coisa com coisa, né? Vai para o hospital, né? Se ela começar a relatar muita dor de cabeça, vai para o hospital. De repente não pode ser nada, mas eu sou sempre da questão seguinte: bateu a cabeça, vai no médico, independente dele, né? Porque a gente tem que dar sempre um passo à frente. O que não pode acontecer, não ter sido nada, e só de vai tomar um analgésico, né? Fazer o gelinho por uns dias, esse galo vai sair, daqui a pouco ele vai, né? Porque o galo nada mais, nada menos que é uma resposta que aconteceu algo, né? Que não houve um sangramento, mas houve uma conduçãozinha ali, né? Bateu e machucou, tá bom? Tá entendendo? Tudo certinho até agora? Tá joia. O próximo é o sangramento de nariz, né? É uma coisa muito comum, por mais que as pessoas acham que não, né? Mas o sangramento de nariz também tem que ter certos cuidados, né? Se sangra uma vez ou outra, tudo bem, mas se é uma coisa constante, tem que procurar um médico, né? Porque pode ser um vasinho que está sendo machucado ali e sangrar, mas pode ser algo muito mais grave, alguma lesão em crânio, tá? Em face, que não está
sendo visível, e é bom procurar um médico para ver o que está acontecendo por esse sangramento também, tá. Tudo que é constante, a gente tem que tomar muito cuidado, né. E a causa pode ser um excesso de sol, você ficou lá tomando sol horas, né, daí dilatou os seus vasos, nisso houve o sangramento, tá. Ou um acidente com bolada, uma queda, né, ou alguém sem querer, né, tem gente, né, que conversa muito com as mãos, de repente o amigo lá conversa muito com as mãos, bateu no seu nariz e sangrou, né. Então, às vezes, assim, você também vai suar o nariz, acaba sangrando, porque no suar faz uma pressão, daí rompe os pequenos vasos, né, porque é uma região muito vascularizada a nossa face, né, o nosso nariz, tudo mais, né. Às vezes tem gente que tem mania de cutucar o nariz mesmo, daí acaba, lesionando, né, esse nariz, principalmente aqui na região que nós vivemos, aqui está São Paulo, regiões mais secas, né, acho que no Pará não sei se é tão seco assim, mas na região centro-oeste é muito seca, né, em épocas do ano tem pessoas que têm mais sangramento de nariz. Quando eu morei uma época em Brasília, eu sofria muito com o calor e a seca de agosto lá, e meu nariz sangrava constantemente, né. Pode passar o próximo. Então temos primeiro, começou a sangrar esse nariz, primeira coisa tem que passar segurança para essa pessoa, porque a gente fica nervoso, quem não já desmaiou vendo o seu próprio sangue, né. Eu até sou uma piada estar na área de saúde, porque eu via meu sangue, eu desmaiava, né, e até hoje também quando eu vejo meu sangue eu desmaio. E eu posso ver o sangue de todo mundo e não acontece nada, mas o meu sangue, eu fico nervosa quando eu me sangro, quando eu me machuco, né. É uma ironia, né. Então devemos ter calma, colocar luvas nas mãos, se você tiver, mas se não tiver, né, aqui a gente está pensando num ambiente, né, hospitalar, tá. Quando eu fiz isso, eu esqueci que eu ia falar num ambiente que não tem isso, né. Talvez não vai ter uma luva, não vai ter uma gaze, um pano limpo, né, mas assim, nas piores hipóteses, quando acontecer isso com você ou com alguém, primeira coisa, pega, arranca sua camiseta, estanca esse nariz, sabe. Você vai apertar mesmo, pedir para a pessoa de ficar de cabeça baixa, porque se você pedir para ela levantar a cabeça, vai encher de sangue a face dela, o seio facial, e ela pode até se engasgar com isso, né, porque vai poder voltar. Você vai pedir para ela, daí vai pôr o gelo, né, se não tiver gelo, vai ficar com ela ali, até parar de sangrar, porque tem momentos que não vai ter o gelo, né, você vai ter que estancar apertando esse nariz, tá, até o sangramento parar. Pode ser que seja 10 segundos, só 10 segundos, mas tem gente que a gente tem que lembrar que a coagulação dela é mais demorada, né. Quanto mais demorada a pessoa tiver um nível de coagulação, vai demorar um pouco mais o sangramento, né, até quando a pessoa se corta, tem gente que se corta, em questão de 10 segundos, ela já para de sangrar, você limpou uma vez, daqui a pouco ela não está sangrando mais, quando se dá algo superficial. Mas quando é mais profundo, até a pessoa pode sangrar um pouco mais, mas na hora que você começa a limpar, ela começa a coagular aquele sangue e vai parando de jorrar aquele sangue, né. E quando a pessoa não tem uma boa coagulação, pode demorar um pouco mais de 10 segundos, tá bom? Não assuste, se de repente a pessoa começa: "Nossa, mas ela não para de sangrar, eu já fiz tudo". Calma que vai parar. E se de repente não para, você fez tudo, médico, porque aconteceu algo mais grave, tá? Não foi só um romper de um vaso, pode ter sido, um traumatismo que ela bateu e não lembra, e o corpo tá respondendo com sangramento, tá? Porque o sangue tem que sair por algum lugar.
né, pode sair às vezes quando a pessoa tem um traumatismo craniano, né, às vezes o sangue sai pelo ouvido, pela boca, pelo nariz, né, porque são a vias de acesso mais próximo, tá bom? Pode passar o próximo. Queimaduras, né. Às vezes, quem já não deparou com uma queimadura, né? Porque temos a queimadura de primeiro grau, a segundo grau e a terceiro grau. A primeiro grau é aquela que você, às vezes, né, pegou uma coisa quente, né, daí só deu aquele vermelhidão, né. A segundo grau ela já pega a a pele e a segunda camada da pele. A terceiro grau já vai pegar músculos e órgãos, né. Então, quando há uma queimadura acima de uma porcentagem de 60% do corpo de terceiro grau, a pessoa vai para uma UTI, e muitas vezes ela não consegue sobreviver pela gravidade da onde foi aquela queimadura, né. Se pegou algum órgão vital, né, ela possa vir a óbito, né. Então uma questão a primeira coisa, né, as pessoas têm mania de: "Ai, põe água". Não faz isso, que vai soltar bolha, né, e vai ser muito mais dolorido, tá. Então, em caso de acidente envolvendo queimadura, a primeira coisa é extinguir a fonte de calor, ou seja, impedir que permaneça o contato com o fogo, né. Então, assim, líquidos, superficiais aquecidos, entre outras causas de acidente, vamos supor, tirar a roupa dela, né, é rasgar gente, não é ter dó, né, é rasgar aquela roupa, tirar, principalmente se é um tecido mais, eh, sintético, né, senão vai colar nela e vai ser pior, né, então, é na hora do desespero, é rasgar a roupa, tirar toda a roupa da pessoa, na região que está pegando fogo, tá. E em seguida procurar lavar o local atingido com água corrente em temperatura ambiente, né, não é jogar água gelada, tá. De preferência no tempo por tempo suficiente até que a área seja resfriada. Também é importante buscar e auxiliar o profissional de saúde no posto de atendimento mais próximo do lugar do acidente, para que sejam tomadas providências necessárias para o sucesso da recuperação e também evitar o agravamento dessa lesão. Se não houver posto de saúde nas proximidades, deve-se acionar o serviço do SAMU ou corpo de bombeiro, numa emergência hospitalar. E também outra coisa, quando a pessoa se está numa situação de queimadura mesmo, né, principalmente na região de rosto, né, face, é muito assustador, né, porque a pessoa, você vai ver, ela parece como ela fosse feita de cera, né, porque você vai ver a orelha caindo, então, assim, neste momento, você tenta segurar o pânico para não dar mais, um pânico maior para o paciente, tá, porque na hora ali a dor ela não vai sentir tanto, porque a adrenalina às vezes é tanta, então naquele momento ela não vai sentir tanta dor da queimadura, né. Mas após, né, quando ela estiver no hospital, sendo ela quando começar a adrenalina começar a baixar, ela vai sentir essa dor, né. Eu já tive a experiência de trabalhar numa UTI de queimados, não é fácil, né, é uma situação, assim, muito triste mesmo, né, que a gente tem uma vivência, assim, que, porque os queimados que eu atendi foram de 60% do corpo, 70% do corpo queimados, e quando a maioria deles ali, eles mesmo provocaram aquela queimadura, né, pelo desespero de uma situação na história delas, tirarem a vida, né, o depois veio o arrependimento, né, porque quando elas se viram da maneira que elas estavam, eh, sem sem a face delas mais, né, aquele rosto não vai existir mais, né,
a sua história, a sua identidade totalmente perdida no meio daquela queimadura, daquele acidente, né. Então, assim, a família tem que ser uma família muito forte para dar um suporte emocional para essa pessoa, né, porque às vezes você queimar uma mão, é só uma mão, mas quando é uma queimadura de face e tórax, a a estética daquele corpo nunca mais vai ser o mesmo, por mais que faça o enxertos, né, aquela pessoa vai ter que ser muito forte após esse acidente, né. Próximo. Não passe no local atingido nenhum produto de receita caseira, tá. Porque tem as receitinhas da vovó que pode, às vezes, de ajudar, vai atrapalhar, né. Pode, de repente, um produto muito oleoso, né, algo porque tudo que a gente vai passar em uma queimadura é a base d'água, né. O óleo esquenta mais, né, se você, de repente, passa ali, aí você está provocando, em vez de diminuir a dor daquela pessoa, né, aumentar aquela dor, porque vai aquecer, né, o óleo aquece, né. Qualquer substância que seja passada sobre a pele queimada pode irritar. Também há um alto risco de infecção por bactérias, fungos, vírus, né, nesses produtos, principalmente se já está muito tempo aberto lá, né, e vai ser danificado. Por quê? Quando há uma queimadura acima do segundo grau, a nossa pele está muito exposta, né. Então, que você tem que fazer os curativos de uma forma correta, estar com aquela às vezes usar aquelas luvas, né, que a gente fala, né, de compressão, né, às vezes calças de compressão na região para que ela venha cicatrizar de uma forma, eh, por igual, né, para aderir à pele ali, para que ela quanto menos retrações ela tiver, menos movimento se perde, né, porque quando tem uma retração, na retração seria o quê, né, a queimadura tá ali, e a pele vai ficando fibrosa, e nisso a pessoa perde movimento, perdeu o movimento, também perde uma qualidade de vida, né, ali, de repente, uma profissão que vai ter que ser alterada, né, tá. Não passa nenhum produto, né, de pomada no lugar atingido, a pele fica extremamente sensível após a queimadura. E as pomadas ainda que adquiridas em farmácia, machuca ainda mais as células cutâneas e podem irritar a pele e gerar infecções, né. Então o que a queima a como está muito exposta a pele, não se tiver qualquer infecção ali, é muito perigoso, né. Então pode, às vezes, a pessoa, de repente, ali, uma infecção bacteriana, vai necrosar, às vezes vai ter que perder aquela parte do corpo mesmo, né, vai ter que arrancar aquele músculo de todo, e de repente foi uma queimadura de segundo grau, né, uma queimadura que não ia causar tanto dano assim, mas como ela não foi cuidada corretamente, acaba tendo perder aquela pele, né, e às vezes acaba se tornando algo mais profundo e perder até uma parte muscular. E mesmo que às vezes faz o enxerto, não é garantia de 100% o corpo, aceitar aquilo, né, há muita rejeição. O problema maior de uma dos enxertos, né, que se tiver rejeição, vai ficar, afundado aquela região, né, daí não vai ficar estético, principalmente para mulher ou uma pessoa muito vaidosa, né, ela vai se sentir muito mal emocionalmente, né. Não tente estourar bolhas provocadas pra queimadura, porque às vezes a queimadura é superficial e a pessoa vai lá, tenta furar. Não, daí vai lesionar muito mais. Deixa, ela vai aquela bolha, aquela água vai sair sozinha, né. Uma hora aquela bolha vai estourar sozinha e cicatrizar, tá bom? Elas se manifestam nas queimaduras de segundo grau e deve ser manuseada apenas por um profissional especializado, ou seja, não deve ser rompida, estourada ou mesmo esvaziada com agulhas, né.
Porque na hora que o médico vê, né, ou o profissional lá, que ele vê que realmente, de repente, ele vai usar o medicamento, vai drenando aquilo, e com o tempo ela vai estourar sozinha, sem ninguém mexer. E pode ser que o próprio corpo vai absorver aquele líquido e tá tudo bem. Pode ir próximo. E ao retirar esse curativo natural em casa, o ferimento será exposto a instrumentos possivelmente contaminados e pode infeccionar. Se houver necessidade de cobrir o ferimento no caminho do serviço de saúde, é indicado envolver com um pedaço de pano limpo, tá? Se de repente você não tem, né, uma atadura em casa, né, não põe algodão, que é pior, não põe, porque o algodão vai colar, vai aderir aquilo, e daí depois vai ter que fazer de repente nem é necessário fazer uma raspagem, vai ter que fazer, para arrancar aquele algodão que colou ali, tá? E se você tiver uma gaze, né, na sua casa, você pode pôr uma gaze para proteger mesmo, para que nesse caminho não tenha contato com o ar, o meio ambiente, e venha ter uma contaminação ali, tá joia? Tecidos ou materiais que grudam no ferimento, como algodão, devem ser evitados. O paciente queimado não deve retirar a roupa que estiver usando, ainda que houver sido atingida pelo fogo, né? Eu, assim, coloquei aí quando não for, algo de segundo, terceiro grau, tá. Mas eu prefiro que, de repente, tire aquela roupa, né, porque o calor da da roupa queimada nele ali vai ser pior, né. O ideal é molhar a vestimenta e permanecer até a chegada do pronto-socorro para evitar bolhas estourarem e que a pele seja arrancada, né. Outro cuidado é retirar os acessórios como pulseiras, anéis, pois o corpo incha naturalmente após a queimadura. Então, assim, tudo tem que ser retirado que for de metal, porque na hora que queimar, automaticamente aquele membro, né, é igual quando entorce também, automaticamente vai ter um inchaço naquele lugar, né. Então, inchou, daí aquela joia, aquele anel, né, uma aliança que seja, vai comprimir ali também e não vai ser legal, tá bom. O próximo, lesões, né. Então, assim, distensão muscular, né, quando há um rompimento e estiramento do músculo, de um esforço excessivo. Isso é muito comum, né, principalmente homens que jogam futebol, né, eu falo que os jogadores de final de semana dá dinheiro para fisioterapeuta, né, porque na segunda-feira eles estão todos com rompimento e estiramento muscular, aqueles que não fizeram alongamento antes de entrar em campo, né. Porque nem todo mundo é igual o Neymar, né, gente, que treina 24 horas e pode entrar a hora que ele quiser no campo. E mesmo assim, antes ele dá uma corridinha ali para aquecer o corpo para poder entrar, né. Os entorses, que daí o entorse, lesiona além acaba afetando toda a articulação, né, daquele membro, né, seja o pé, a mão, né. Então acaba tendo o estiramento de ligamentos, né, que é aonde vem uma ruptura total ou parcial desses ligamentos, né. Cãibra são contrações musculares involuntárias que causam muita dor. Quem já não tem uma cãibra na vida, né. Que muitas vezes pode ser sinal de desidratação depois de atividade física, mas às vezes tem pessoas que não nem atleta e tem muitas cãibras, né. Então, o que eu dou a dica é comer bastante banana. Naquele momento, por mais que a dor esteja muito grande, faça alongamento. Alonga aquele membro para que a produção, né, de substâncias ali sejam produzidas para diminuir aquela cãibra, né. O próximo,
lesões, cuidados, né, com a região. Primeiro, evitar movimentar a região. Você torceu, teve um estiramento, é na hora parar, né, principalmente que na hora que acontece mesmo, a gente não sente muito, mas minutos depois a dor vem de uma forma violenta, né. Tem gente que se acaba desmaiando de tanta dor, né, porque a dor é muito relacional, né, relacionado a tem pessoas que é mais forte a dor, né, tanto que a gente tem uma escala de dor dentro da área da fisioterapia, né, de 0 a 10, e a gente até fala: 0 é uma dor nula, né, que não te incomoda, mas o 10 é uma dor extrema que você não aguenta, né. Então as pessoas, cada um tem até dificuldade em mensurar a sua dor, né. Então a dor é muito relativa, tanto que se você chegar para mim e falar que está com dor, por mais que eu avaliei e sentir que a dor não é tanta, eu não posso subestimar, porque o limiar de dor de cada um é único, né. Então evitar a movimentação da região atingida, repouso, tá, aplicar compressas geladas, né, quando acabou de acontecer, é pôr gelo, né, para que o que acontece? O gelo vai fazer a vasoconstrição do sangue, né, das veias, e nisso vai impedir que inche mais, né. Então, pelo menos ali naquele momento você consegue conter esse inchaço, né, e para você chegar até um posto de saúde, um hospital, o que seja, tá. Elevar essa região lesionada para reduzir o inchaço também, e imobilizar essa região em caso de extensão, procurar um médico. E como você ia estabilizar, né? Passar uma atadura. Ah, não tem atadura, pode pegar uma revista, um jornal, imobilizar ali naquele momento, né? Para levar essa pessoa até ao primeiro socorro. Próximo. Reanimação cardiopulmonar, né? Agora as coisas vão começar a complicar um pouco, né? Porque você deparar com uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória, ele é um momento, assim, bem que é difícil ter sangue frio, né, gente, vocês concordam comigo? Né. Nessa hora, muitas pessoas nem sabem o que fazer, e mesmo que saiba o que fazer, pode se principalmente for alguém do seu sangue, você também vai ficar nervosa. Então você o que seria uma reanimação cardiopulmonar? É quando uma pessoa está tendo uma parada cardíaca e pulmonar. O que está acontecendo com ela? O coração está parando e por causa do coração estar parando, não está tendo uma resposta respiratória, tá? Então falta o batimento do coração e a respiração. E pode levar essa parada cardiorrespiratória, quanto mais tempo, pode, levar uma lesão grave, né, em nível cerebral, porque o nosso cérebro não pode ficar muito tempo sem oxigenação, quanto mais tempo, mais lesões, né, e a morte pode ser também, mais, elevada também. Então, assim, uma pessoa, você percebeu que ela está como você vai perceber que ela está com uma parada cardiorrespiratória? Primeira coisa, que você vai ver que ela parou de respirar. Aqui aqui no nosso pescoço, põe perto da ó, aqui ó, próximo à nossa garganta, coloca a mão para vocês verem. Tá sentindo o pulsar do coração de vocês? Então toda vez, né, porque nós podemos ver aqui, tá, em punho, você coloca os 2 dedos aqui, vocês vão sentiram aí o coração batendo no pulso? Tá joia. Então quando você sentir, né, você vai sentir. Aqui, daí, quando ainda bem que sim, né, Marcelo.
Então vocês vão sentiu, a pessoa ela não está talvez ela só desmaiou, ela não está numa parada cardiorrespiratória. Se você vê a respiração e sentir esse pulso, a pessoa não está, ela só desmaiou, perdeu a consciência, mas na hora que você vê que não está tendo respiração, que você vai pôr a mão embaixo do nariz dela mesmo, vê o movimento torácico, vê que está diminuído também, porque às vezes está só diminuído, tá? Você vai sentir a movimentação torácica. Talvez aqui no pulso você vai sentir ela bem lento, então ela não está em parada cardíaca, só tem que chamar socorro porque alguma coisa está. Você está baixa demais, ela só desmaiou. Mas se você colocou, não tem nada, pede para alguém chamar a emergência, né, o SAMU, tudo mais, né, porque você já viu sinais vitais, viu que ela não está respirando, o coração não está batendo. Mas até que o socorro vem, eu posso fazer algo para evitar que essa pessoa vai a óbito, né? Eu posso fazer com que essa pessoa volte, seja reanimada até o SAMU chegar. Numa aula como nossa, assim, à distância, para mim vai ser, eu vou tentar passar o melhor da melhor forma como fazer isso, tá? Primeiro, você vou tentar ficar de lado. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Imagine aqui uma pessoa, tá? Eu vou colocar minhas mãos entrelaçadas assim, esticar meu braço, tá? Não é fazer isso aqui. Isso não vai ajudar. Eu vou pegar o peso do meu corpo e, ó, e no meio, entre esses dois ossinhos aqui, sabe? Ó, esse ossinho chama externo. Entre esses dois ossinhos, eu vou pegar com a mão aqui e com o peso no meu corpo, levando, tá? E não precisa ficar com medo, né? Falar, mas se eu machucar a pessoa? O mais importante é salvar essa pessoa. Então você vai, porque tem gente que faz esse movimento, né? Faz esse movimento e dobra assim o braço. Daí você vai perder a força. E não, é o braço assim, ó, tá? É o braço constantemente esticado. E você vai, 2, daí assim, cada duas bombadas neste coração, de 2 a 3, pode fazer uma respiração boca a boca, tá? Que você vai pegar, tampar o nariz da pessoa e soprar ar dentro daquela pessoa. E vai, né? Nessa hora, a gente tem que lembrar que a gente tem que trazer essa pessoa de volta, né? Porque muitas vezes uma reanimação dessa, mas se de repente você não tem experiência, tá? Do boca a boca, só a reanimação assim já ajuda muito, tá? É... Então, assim, porque às vezes as pessoas têm insegurança, né, de fazer essa manobra. Ai, se de repente machucar, não. É lembrar que é uma vida. E o seu primeiro socorro ali pode fazer com que ela venha à vida novamente, né? Ela possa não ter uma lesão cerebral. E até o SAMU chegar, você pode ter reanimado essa pessoa, né? Pelo menos voltado os batimentos, por mais que sejam lentos, né? O SAMU vai lá. Muitas vezes, né, dentro do hospital, quando a gente depara com isso, me deparei muitas vezes, né, que eu já trabalhei em UTI, a gente injeta quando uma pessoa está nessa parada e a gente começa a reanimar e não tem resultado, injeta adrenalina direto ao coração. É uma coisa linda que acontece, né? Naquele momento a gente consegue muitas vezes trazer aquela pessoa à vida novamente, né? E para nós que trabalhamos no UTI, quando nos deparamos com uma reanimação e trazemos aquela vida de volta, para nós é assim que vale a pena ser um profissional de saúde, né? E quando nós perdemos um,
a gente também vê o quanto entre nós e a ciência há um Deus que escolhe as regras, porque de repente você pode ter o conhecimento do mundo, que quando a gente está ali dentro da UTI, são profissionais capacitados e a gente se sente tão fragilizados com tudo aquilo, né? Que o conhecimento às vezes não vai trazer a vida daquela pessoa novamente, né? Porque entre nós existe um Deus que dita as regras, né? Ele sabe quem vai, quem fica, né? E quem somos nós para questionar, né? E a gente, quando é cristão, a gente vê de uma forma diferente quando um médico, ou uma enfermeira, ou um outro físico não é cristão. A gente entende a partida dessa pessoa, né? Que houve um propósito, se cumpriu e ela vai tá voltando para casa, a verdadeira casa dela, né? Pronto, pode passar o próximo. Um desmaio, né? Quem já não desmaiou, né? Eu, como eu falei para vocês, eu tinha problema com ver meu sangue, então eu já desmaiei muito nessa vida vendo meu sangue, né? É a perda da consciência por ausência de oxigênio no cérebro, tá? Às vezes a gente desmaia de nervoso, porque na hora que vem o nervoso, vem a adrenalina, diminui aquele fluxo sanguíneo no nosso cérebro e a gente cai, desmaia, tá? Sinais e sintomas como enjoo, tontura, fraqueza, tremor, o pulso acelera, né? A respiração, tem pessoas que fica com a respiração mais acelerada, outras dá uma fraqueza da respiração, a visão escurece, né? Que eu brinco que parece que você está vendo um monte de galinha de Angola, né? Aí começa a ver aqueles pontinhos assim, né? Uma dor abdominal profunda, dor de cabeça, mas não é algo tão vagaroso da forma que eu estou falando. É uma coisa tudo ao mesmo tempo, às vezes, né? Que a pessoa nem sabe o que está acontecendo. E ela só vai ver o que aconteceu depois, às vezes ela está no hospital, ou ela está dentro na cama da própria casa, que alguém está lá batendo no rosto dela para ela voltar, que ela volta e fala o que aconteceu, né? Então, às vezes, a pessoa nem sabe, mas todo desmaio tem que ser investigado, né? Todo desmaio. Então, a gente às vezes acha, porque desmaia uma vez ou duas, né? Mas tem que ser investigado, porque às vezes a pessoa pode ter ausência mesmo, né? Que é um problema neurológico, né? Que a gente chama de surtos de ausência, que a pessoa simplesmente, né? E às vezes a pessoa também tem epilepsia, então, e ela pode começar com pequenos desmaios, daqui a pouco convulsões mais demoradas, e a convulsão também não é bom para o ser humano, né? Quanto mais tempo ela fica em convulsão, mais lesões também acontecem nesse cérebro, tá bom? Daí tem que trabalhar toda uma medicação, o desmaio, como não é algo frequente, tem que também ser investigado, porque de repente tem que tomar medicação para evitar novos desmaios, né? Pode passar o próximo. Então, quais os procedimentos quando uma pessoa está desmaiando ou já está desmaiada, né? Afastar a vítima do local que proporcione perigo, né? Porque ela pode desmaiar e em seguida ela vira convulsão, tá? Então, tirar tudo que é de perigo, né? Deitar ela de barriga para cima, em decúbito dorsal, né? Que a gente fala que é barriga para cima. Levantar as pernas para cima acima do tórax, com a cabeça mais baixa com relação ao restante do corpo, né? Para quê? Para que venha circular o sangue novamente, né? Que ela possa, porque quando a gente está com os membros elevados, há porque o pé é nosso segundo, com o nosso segundo coração, né? Tanto que o sangue vai lá, bombeia no pé e volta, retorna, né? Quando a pessoa está com problema circulatório, que aquele bombear no pé não está 100%, né? Então, quando a gente eleva a perna,
facilita esse fluxo sanguíneo voltar mais rápido e oxigenar mais rápido esse cérebro. Tá joia? E lateralizar a cabeça para facilitar a respiração, porque se ela vir a ter náuseas, ela não vai broncoaspirar aquele vômito, né? Porque o perigo do broncoaspirar, porque ela pode vomitar, né? E engolir novamente, e esse engolir, o nível, ela não está com nível de consciência, e ir para o pulmão. Daí ia agravar muito mais. A ter ali no momento que era só um desmaio, a gente pode até perder essa pessoa por essa broncoaspiração, esse afogamento pelo vômito, e ela vira óbito, né? Ou se não, até uma pneumonia por aspiração, né? Porque ela não tem, como ela está inconsciente, ela não vai ter a resposta da glote, né? Que a gente, como eu estou falando aqui, a minha glote está fechada, né? Para não ir uma saliva para o pulmão, né? Na hora que eu bebo, a minha glote também protege a não ir água para o meu pulmão, a comida para o meu pulmão. E quando a gente engasga, porque naquele momento que a gente está comendo, de repente, ou falando, o cérebro dá um tilt, né? E não faz o trabalho dele corretamente, né? Ou às vezes também a gente está com algum problema muscular da glote e da faringe, né? Ou uma flacidez naquela musculatura que não está trabalhando o fechamento e abertura da glote para que o ar vá para o pulmão, a comida vai para o estômago, né? Então, isso também tem que estar, quando você engasga com frequência, né? Algo que você percebe que não está natural e normal, procurar também que está acontecendo. É que o nosso corpo sempre vai dar sinais em qualquer patologia que nós podemos estar enquadrado, né? Cabe a gente ter a sensibilidade de entender o nosso corpo e correr atrás de ajuda, né? Porque muitas vezes quando a gente vai procurar ajuda, às vezes pode ser tarde demais, né? Porque o ser humano, né? O ser humano sempre quer dar um jeitinho dele, né? E também acha que no nosso telhado nada vai cair. E a gente também somos seres humanos e nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, né? O próximo é afrouxar as roupas, né? Manter o ambiente arejado. Após recobrar a consciência, deve permanecer 10 minutos sentado antes de ficar em pé, tá? Nunca vai pôr de pé direito a pessoa, porque ela pode perder a consciência novamente. Por isso, pode favorecer um novo desmaio. Transportar a vítima para um atendimento médico, né? Se você não tiver um carro, não tiver como levar, é chamar o SAMU ou o corpo de bombeiros, sempre. O próximo. Ingestão por corpo estranho, né? Não provocar vômitos. O que seria ingestão de um corpo estranho? Você engoliu alguma coisa, com uma moeda, de repente não é, uma azeitona, né? Um amendoinzinho. É um corpo estranho para o nosso corpo. Então, pode ser objetos pequenos, uma agulha, né? Você fala, nossa, alguém já engoliu uma agulha? Sim, eu já vi casos, né? Principalmente crianças, né? Pontiagudas, não expelidas normalmente. Agulha, vidro, pilha, bateria, merece cuidado especial e atendimento médico necessário. E quando o atendimento médico não chegar, não oferecer líquidos, nem administrar medicamento, né? Porque às vezes você vai querer falar, vamos tomar um lactopurga para ver se solta. Não, não dá nada, né? Porque a pessoa vai ter que fazer uma lavagem daquilo ali, né? E vai sair por lado de algum lugar, mas chama o médico, né? Que a gente, às vezes, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Porque no ambiente médico, no hospitalar, se der algum problema, uma intercorrência no caminho, eles vão saber conduzir de uma melhor forma para que não se perca essa pessoa que
está com um corpo estranho, porque pode acontecer um óbito, por que não, né? Tudo pode se acontecer. Pode passar o próximo. A obstrução das vias aéreas, o engasgo pode ser bastante perigoso se a vítima não for rapidamente socorrida, pois a falta de ar pode causar a morte. Por esse fato, é importante que a pessoa engasgada tussa para expelir o alimento que bloqueia a epiglote, né? Que eu falei para vocês. É um mecanismo que está aqui na nossa garganta, que quando aberta, a gente respira, quando se fecha, vai para o nosso estômago, né? Abre o canal da faringe e laringe aqui. Tanto que a gente, na faculdade, a gente aprende fala traqueia, né? Então, é a faringe, a laringe e a traqueia, né? Então, a traqueia que vai para o pulmão, a faringe e a laringe tem o caminho para o próximo do estômago, né? Tem muitas brincadeirinhas, assim, de frase para a gente nunca mais esquecer nada dentro da faculdade, assim, é muito legal. Pode passar o próximo? Ah, você já passou. O engasgo. Ah, não, eu parei aqui. Caso a pessoa não consiga, você pode aplicar a manobra de Einstein, né? Que é essa manobra que a gente vê muito se falar na TV, quando uma criança é engasgada, que leva até o posto, até o bombeiro, a polícia, né? É um método de obstrução das vias aéreas. Pode passar o próximo. O procedimento padrão pode fazer os primeiros socorro para o engasgo do bebê para dar 5 palminhas nas costas, com a criança de bruço, um pouco inclinada, com a cabeça em direção ao chão. Você também pode alternar 5 tapinhas nas costas com 5 pressões no peito, até que o objeto seja eliminado. Se o bebê começar a tossir, deixa que ele elimine o objeto sozinho. Se o bebê desmaiar ou parar de respirar, faça a respiração boca a boca. Pode passar o próximo. A manobra é essa, tá? Então a gente vai pegar o bebezinho, colocar ela para a cabeça para baixo e fazer esse tapa aqui, ó. Esse tapa deslizando, sabe? Depois eu vou mandar o vídeo para vocês da manobra, tá? Tanto em criança como adulto, que daí vocês vão visualizar melhor, né? Que eu explicando aqui, né? Porque é legal quando essa matéria se dá na prática, né? Daí a gente vai fazer a prática. E quem sabe nós conseguiríamos, né? Aí em julho. Então, daí a gente arranja um bebezinho, né? Quem tiver uma bonequinha, né? Lá de bem bonitinha, a gente faz na bonequinha. Daí você vai bater nas costas, né? Mas se você perceber que a criança está fazendo a apneia, né? Não está conseguindo respirar, daí você vai virar ela para você tampar o narizinho dela e fazer respiração a boca, tá? Para que ela volte à consciência e vai de novo, né? Daí você pega, faz a manobra de novo, põe no nariz, faz boca a boca, tá bom? Daqui a pouco ela vai, enquanto isso, chama a socorro, tá bom? E, e quando o socorro chegar, eles vão fazer. Mas a gente sabe que quando é pai e mãe, vai entrar em desespero e não vai conseguir fazer isso. Você, tio, também não vai conseguir fazer isso, né? Se tiver muita. Então, pega essa criança, vai fazendo essa manobra e corre atrás de um ambiente, de um local mais próximo da sua casa, seja uma delegacia, porque os policiais são aptos e preparados para isso. Corpo de bombeiro, tá bom? Polícia civil, todo mundo que trabalha com todos os policiais, eles passam por esse treinamento nas suas escolas, tá joia? Pode passar. Ou se tiver um profissional de saúde mais próximo de você, um vizinho, uma pessoa que mora no mesmo bairro, adiciona ela até que o socorro chega, porque ela também é qualificada a fazer isso, porque ela aprende na sua escola também, tá bom?
O engasgo bebê. O engasgo é muito mais comum em idoso por causa do envelhecimento da musculatura usada pela deglutição. E para ajudar um idoso engasgado, tanto como com líquidos, com alimentos, outros objetos, é recomendado a manobra de Etchlin. Se você não souber fazer a manobra, não adianta ligar. Não, peraí. Se você não souber fazer a manobra ou não adiantar, ligue para a ambulância e peça ajuda. Próximo. Né? No adulto, a gente também faz, mas em vez de colocar de barriga para baixo, a gente vai apertar aqui, ó, entre o finalzinho aqui da costela, na boca do estômago, né? Daí você vai dar um empurrão para cima, manobras empurrando para cima, até que a pessoa, eu fiz um pouquinho aqui comigo, dá vontade de tossir, né? Daí ela vai ter a resposta de tosse. E esse procedimento, né, perdão, vamos para cá na próxima linha. Também é importante dizer que tomar água não ajuda e não deve ser provocar o vômito colocando o dedo da garganta, tá? Tem que sair naturalmente através dessa manobra, porque de repente eu tentar provocar o vômito, em vez de trazer o objeto, pode parar aqui na garganta e o negócio se agravar muito mais, tá bom? Ou senão também a pessoa vai vomitar, vai estar obstruído a garganta pelo objeto que está ali e ela vai broncoaspirar aquele vômito também. Próximo. A intoxicação, né? Quando a pessoa, por algum alimento, seja peixe, seja veneno, né? Não administrar líquido, não tentar provocar o vômito, é chamar o SAMU, o Corpo de Bombeiro, e identificar o que ela, né, que ela comeu, que ela bebeu, ingeriu, que causou aquela intoxicação, né? Porque daí o médico lá no hospital ou o médico do próprio do SAMU que vai lá, ele já possa passar a medicação correta para evitar uma contaminação muito maior que nessa pessoa. O próximo. Picada de abelhas e vespas, né? Retirar o ferrão com pinça somente, se estiver próximo à superfície, caso contrário, infecte o local e encaminhe para o PS. Desinfetar com álcool, aplicar gelo, observação. Ocorrem picadas múltiplas, sempre tem que ir para o hospital, o pronto-socorro, né? Porque não é só uma abelha às vezes, né? Às vezes é muito mais. Então, porque naquele momento eles vão aplicar o medicamento mais correto, né? Para que a pessoa não venha a óbito, né? Porque a pessoa for alérgica, ela pode vir a óbito. O próximo. É só até aí, pronto. Ufa, conseguimos. Era um slide que eu já tinha, né? De uns anos, muitos anos atrás. Eu aproveitei. E espero que todo mundo tenha entendido. Espero que eu tenha conseguido explicar, apesar da condição aqui da voz, né? E assim, sempre lembrar, deparou com uma emergência, né? Mantenha calma, vai ficar tudo bem, né? Porque se a gente ficar nervoso, vai deixar outra pessoa nervosa, né? E a condições de saúde dela vai se agravar, né? Então, que sempre a gente mantenha calma. Mas na hora, não esqueça de 192, 193, né? Que a gente não tome ser o super-herói, né? Que a gente possa gritar por ajuda, mas não poderia deixar de falar, primeiro, nós cristãos vamos orar por um milagre. E se Deus quer fazer milagre, mas a gente tem que lembrar que Deus também fez os médicos para tal, né? Senão não teria essas profissões lindas da área da saúde, onde a gente restaura tantas vidas, né? Maravilha, então. Obrigado, prof. Elisângela, mesmo
atacada, né, com essa gripezinha ainda e a tosse. Ela conseguiu dar aula para nós hoje. Foi uma aula muito legal, a gente lembrar de muitas coisas relacionadas aos primeiros socorros, né? Antigamente, faz alguns anos, até aqui em Santa Catarina tinha, até nos carros, né, era lei, obrigado ter um kit de primeiros socorros Sim, dentro do sim. carro. Depois isso acabou caindo, essa lei e tal, mas é um item bem importante. Eu acredito que os alunos que vão ainda também assistir depois essa aula, eles podem se inteirar ainda mais sobre o assunto. Quem desejar, por exemplo, se desenvolver mais com a área de enfermagem, de primeiros socorros, está aí os cursos para se especializar e melhorar, né? A Johanna perguntou se vai ter palavra-chave, Elisângela. Vai, Qual que seria né? para nós já apresentar aqui? Deixa eu pensar aqui que eu tinha marcado, mas estava lá ficou no trabalho. Vamos falar então, calma. Calma. A palavra-chave, então, da nossa aula de hoje é Calma e calma. tranquilidade. Calma e tranquilidade, uma palavra composta aí, tá certo? Então, obrigado pelos alunos que vieram hoje também. Quero aqui frisar a presença do Denilson, né, um dos nossos professores, e teve que estar com a gente hoje, aqui na nossa aula. Hoje, para os alunos, a gente quer deixar registrado que é a nossa última aula, né, desse nosso período, desde o início do ano passado, quando teve intensivo e prático, até agora a gente teve. Eu estava dando uma olhada, foi ontem, eu acho. Nós temos quase 160 aulas gravadas, então é muita Olha, coisa, né, nesse um ano. A gente teve uma ou duas disciplinas que ainda não foi possível a gente passar, porque a gente não teve professores nem apostila, né? Mas se você considerar 160 aulas foi bastante coisa. É muita coisa, né, que aconteceu. Falando em vídeos, né? Se a gente dividir isso, eram geralmente 2 vídeos por aula. a amiga tá chamando mal disso. Então, a gente quer parabenizar os alunos que estiveram com a gente até aqui, parabenizar os professores, todos que se esforçaram para chegar até aqui. A gente ainda tem, né, o nosso tempo juntos em julho, que a gente vai ter ainda aula prática de teatro com o Júlia, né, e a Sabrina, vai ser um tempo muito legal. Vai ter a parte prática também do evangelismo, as coisas que a gente vai fazer na Ilha do Marajó, né, junto com a equipe da Chuchu. Então, ainda vai acontecer essa outra parte, e dia 30 de julho vai ser a nossa formatura, então, lá na IBMA sede, permitindo Deus, né? Nossos pastores lá vão estar com a gente, vai ser um tempo especial, vai ter o nosso certificado. Então, o que a gente gostaria de deixar gravado aqui para os alunos é que vocês não esqueçam, aqueles que ainda não assistiram às aulas, de enviar as palavras-chave para a Elisângela, que vocês façam isso, né? E a gente quer, assim, pedir também, de uma forma bem especial, algum aluno que tenha condições, que quer aportar algum valor, né, para abençoar a escola agora nesse período, que vai ter as inscrições aí para a gente pagar as inscrições dos professores. Então, eu acredito que por agradecimento, por alegria, por louvor a Deus, por ter conquistado também, né, o curso, de repente, agora, alguém que não tinha no início, nem no meio, pode ter condições agora, então ele pode fazer um aporte e deixar, então, ali um valor relacionado às mensalidades e abençoar a escola. Você vai estar abençoando o reino, né? Isso não vai ter nenhuma finalidade econômica, até porque o nosso caixa hoje da escola está em menos R$ 63, né? A gente já pagou a mensalidade do Google esse mês e ainda a gente não recebeu nenhum recurso. Provavelmente logo vai entrar, isso já vai ficar positivo, mas a gente tem toda a planilha ali de tudo que entrou bem certinho, né? Tudo que foi pagado, tudo certinho. Então, isso é uma coisa que a gente também quer deixar aí registrado, né? Para que os alunos que têm alguma condição agora, eles possam fazer algum aporte, também abençoar a escola, porque vão estar abençoando o reino de Deus. E alguns professores que são também missionários, né? A gente já pagou a mensalidade de 4 professores, ajudamos em parte alguns e outros foi integral, então esse recurso vai ajudar para isso. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo descanso, e aí, esse mês de junho e julho, até o prático, vocês têm tempo para
dar um check-up geral em todas as aulas, assistirem os vídeos, fazerem as tarefas, né? Professores que deixaram as tarefas, leiam sobre os temas, revisem as apostilas, se assim vocês desejarem, né? Na época de férias ali, de julho, geralmente aí no norte, no Pará, praticamente um mês inteiro de férias. Então, é um tempo aí para dar uma resfriada na cabeça e se preparar para o nosso tempo lá na ilha de Marajó e também da nossa formatura. Certo, pessoal? Só deixa eu parar aqui a gravação.